O empate colorado em Recife contra a equipe do Sport liga alertas para o jogo decisivo desta quarta-feira contra a equipe do Bahia. Novamente, o fato do Inter ter tomado um gol antes dos 10 minutos de partida revoltou o vestiário e preocupou o técnico Roger Machado, que afirmou estar buscando soluções para que esse tipo de problema não volte a acontecer. O treinador também comentou sobre o momento de Antony, que acabou falhando no gol sofrido pelo Internacional. Roger projetou a sequência do jogo decisivo da próxima semana, onde tem desfalques adquiridos nesta partida em Pernambuco. Ricardo Matias está fora, Gustavo Prado será reavaliado, mas a grande notícia está no retorno de um jogador que estava no departamento médico e que estará à disposição para este confronto decisivo. Juninho também falou a respeito dos erros que o Inter comete no início dos jogos, assim como Thiago Maia, mostrando este tom de indignação e revolta do vestiário colorado. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 25 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando, obviamente, sobre o mais importante. O Inter empatou em 1-1 contra o Sport Recife pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que fez com que o Inter, de novo, repetisse o filme de sair atrás do placar em função de um descuido no começo da partida. Se buscou o empate, mas o resultado ele não foi nada positivo, por erros que o Inter cometeu e que vêm sendo recorrentes, por atuações individuais que ficaram abaixo e também por problemas clínicos que o Inter teve. Eu resumo tudo isso no vídeo que eu gravei logo depois do apito final do árbitro. É só conferir aqui no canal para saber o que aconteceu no empate colorado contra o Sport Recife, tá? Mas a principal informação que eu começo trazendo aqui é a tabela de classificação. O Inter não perdeu colocações dentro do Campeonato Brasileiro, pelo contrário, é o 14º colocado neste momento, com 11 pontos ganhos, ultrapassou o Vasco da Gama, que estava com 10 e perdeu nessa rodada. Com um empate, o Inter ganhou ainda uma posição, ultrapassou Vasco da Gama e Fortaleza e está na 14ª colocação neste momento. Pode ainda ser ultrapassado pelo Juventude, que joga contra o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Está perto do Z4, mas ganhou uma posição na competição nacional. Mas eu já quero repercutir o vestiário colorado e o que Roger Machado viu do confronto. Ele, de positivo, disse que tirou a valentia dos meninos que entraram. Iago Noal, o próprio Gustavo Prado, o Raikkonen, que entrou no segundo tempo, o Pastor, o Luiz Otávio. Esses jogadores foram forjados em uma adversidade. Precisaram entrar e, na visão de Roger, deram uma boa resposta, com o Inter conseguindo segurar o empate depois contra a equipe do Sport Recife. Mas, obviamente, que as perguntas da coletiva, elas foram em um tom crítico e em um tom de questionamentos aos erros que o Inter comete nos inícios das partidas. Os últimos 10 jogos, em 5 o Inter saiu perdendo, com gols antes dos 10 minutos. É um dado grave. E o Roger falou sobre isso. E admitiu que o grande problema do Inter é que o Inter sai perdendo, com gols muito cedo, que fazem com que a partida ela tome um ar em um contexto muito ruim para o Internacional, porque o Inter tem que jogar contra um adversário que se fecha, o Inter precisa correr muito mais, e tudo isso prejudica a atuação do Inter, e sair perdendo é muito ruim. Ele foi, entretanto, muito questionado sobre que soluções ele vai encontrar para corrigir isso, já que existe o diagnóstico. E o Roger disse que são muitas as explicações de o porquê o Inter leva esses gols nos começos da partida. E aí ele disse que as soluções que ele busca é fazer com que o time entre mais concentrado, controlar o jogo no começo da partida, deixando a bola longe do campo do adversário, não se posicionar tanto atrás, e continuar pensando e trabalhando para que isso não aconteça mais. Mas não tem surtido resposta. E o Roger demonstrou essa preocupação de tentar encontrar uma solução definitiva
para que o Inter não saia atrás no placar contra a equipe do Bahia, por exemplo, um jogo muito decisivo que o Inter tem nesta quarta-feira. Roger também falou a respeito de Antony, tá? Foi perguntado sobre o momento do jogador, que até teve uma questão clínica recente, dores na região da costela. O Roger descartou qualquer problema clínico para o Antony, tá? E disse, Antony falhou tecnicamente hoje. Nos outros jogos, ele nos salvou. Mas não foi só o Antony. Tivemos no meio outra perda de bola seguida. E os erros individuais também se tornam erros coletivos. Ele está perfeitamente saudável e disponível para o jogo contra o Bahia. A fala do Roger Machado a respeito de Antony. Sobre saudável, a grande frustração é em função da lesão de Ricardo Matias, que teve e aí a suspeita é que deve ser confirmada nos próximos dias, uma lesão muscular grau 2 no adutor da coxa, o que o tira do jogo contra o Bahia com certeza e o tira da sequência do Inter antes da parada do Mundial. Esta é a tendência, tá? Ricardo Matias só voltando a jogar depois do Mundial de Clubes, o próprio Roger admitiu isso, que com certeza ele tá fora do jogo do meio da semana. Sobre Gustavo Prado, que saiu com algumas dores musculares, ele vai ser reavaliado. Parece uma cãibra ali, mas ele saiu com alguma preocupação para o departamento médico do Inter. Vai ser reavaliado na chegada, mas é possível que o Gustavo Prado esteja à disposição para o jogo contra o Bahia. Já a grande notícia foi dada pelo técnico Roger Machado. Rafael Santos Borré já saiu da fisioterapia, estava na fase de retreinamento, deve treinar com bola nesta semana e ficar à disposição para o confronto contra o Bahia na quarta-feira. Isso é fundamental porque o Roger perdeu o Ricardo Matias. Ele não tem o Raikkonen, por exemplo, na Libertadores, porque ele não está inscrito na Libertadores da América. Ele só tem o Luca para começar jogando como centroavante. Por isso, tão importante o retorno do Borré à equipe. E deve começar jogando ou ter oportunidade durante o jogo. Mas o Roger está contando com o colombiano. Ou para titular ou para reserva, isso não foi definido ainda, o próprio Roger falou, mas é um jogador que deve estar à disposição na quarta-feira. No vestiário do Inter, o Thiago Maia, na saída de campo, falou muito sobre, de novo, o Inter sair perdendo com um gol no começo, e que fica muito complicado recuperar um resultado a partir do momento em que o Inter novamente dá um vacilo e leva um gol antes dos 10 minutos de partida. O Juninho concedeu entrevista na zona mista lá da Ilha do Retiro e também foi nesta mesma linha. Ele disse, a gente vem falando toda a rodada, tomamos gol muito cedo, toda vez que a gente sai tomando gol no começo, fica difícil porque temos que fazer 2. A gente tem conversado bastante para isso não se repetir na quarta. Pode ser a falta de concentração. A gente sabe da importância da Libertadores, mas temos que saber a importância do Brasileirão. A gente teve a chance de vencer o jogo, mas depois da expulsão ficou mais complicado. Aqui existe uma indignação do vestiário do Inter a respeito do que acontece, do Inter levar gols muito cedo. O Vitão falou sobre isso depois do empate contra o Mirassol. O Fernando falou sobre isso depois da vitória sobre o Nacional do Uruguai. É um problema que o vestiário do Inter identificou e que revolta os jogadores, principalmente pelo fato de não se conseguir corrigir. O Inter levando gols muito cedo. E, de novo, aconteceu isso contra o Sport Recife. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem jogo pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, Juventude e Red Bull Bragantino. Odd do Bragantino 1.49, empate 4.2, Juventude está pagando 6.25. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!